Gravação. Gente, então nós sabemos que nós estamos no nosso ESD 3, tá? Esse é o passo pré da gente poder seguir mais os estudos da casa e, querendo nós também, passarmos para os trabalhos mediúnicos e tudo mais. Então, esse terceiro ponto, esse terceiro livro, é para nos dar toda a compreensão necessária para isso que a gente pretende fazer. Nós estamos aqui, vamos à nossa aula de hoje. Ela é, na verdade, o módulo 1. Nós fizemos antigamente as aulas, a oitava, né? Em primeiro lugar, mas esta de hoje, embora a gente chame ela de aula 2, ela faz parte do módulo 1, né? Vida no mundo espiritual. Fenômenos da morte. Se a gente olhar o livro de Kardec, a gente vai perceber que os espíritos dizem que eles não têm tanta preocupação com esse assunto, não. É que o pessoal fica metade aqui, aí eu tenho que falar para a câmera está aqui. Aí eu não tenho ninguém para falar para o lado de cá, tá? Mas Kardec, os espíritos não têm tanta preocupação com isso. A curiosidade do fenômeno da morte é nossa. Nós somos curiosos para saber. Porque para o plano espiritual mais alto, ou você está sempre na erraticidade, e se você está encarnado ou não está encarnado, se vai de um jeito ou vai de outro, é um problema que diz menos respeito aos espíritos mais elevados, que já estão numa esfera bem superior, e a Terra é um lugarzinho que poucos querem voltar. Voltam em necessidade, em resgates, em missões, mas todos querem se elevar. Mas nós, curiosos que somos, e Kardec mesmo disse isso no livro, que esse conhecimento que a gente tem hoje, ele aprendeu com os espíritos que vinham lá toda hora se apresentando de lá e de cá. Então nós temos neste nosso programa de hoje 4 assuntos: o fenômeno da morte, perturbação espiritual, das sensações e percepções dos espíritos e espíritos na erraticidade. Essa aula número 1, esse módulo número 1, ainda vamos ter mais 2 semanas trabalhando nisso. Este nosso curso aqui, você tem um livro aí? Tenho. Tá? Só. Não dá, gente. Oh, caramba. Não, só quero o livro. Caramba. Esse nosso livro aqui, olha, é dessa grossura. A gente tem apenas 16 semanas para estudá-lo. Então foi muito necessário que a gente tivesse uma outra posição. Caramba! Tivesse uma outra forma de trazer esses assuntos de uma forma mais compacta e mais seletiva. Por isso, a gente não vai conseguir fazer exatamente como demonstra no livro, que a gente não conseguiria se não fosse no ano todo de estudo. Então, a gente não é atropelar nada, mas nós vamos passar os assuntos sem os rebuscados que a gente encontra às vezes no livro, voltando ao tempo, nas discórdias que existiram entre o início do Espiritismo e as igrejas, principalmente a católica da época, buscando assuntos que estão praticamente mortos no dia de hoje. Hoje quem quer ser espírita vai ser espírita, quem quer ser umbandista vai ser umbandista, quem quer ser da Universal vai ser universal, quem quer ser espírita vai ser espírita. Nós temos hoje essa liberdade e estamos aqui estudando pelo nosso conhecimento. São pouca gente. A gente olha aqui o grupo, são poucas pessoas, mas todas com essa vontade de aprender. Então vamos lá? Se alguém tiver que fazer pergunta, senão não sai lá na gravação para nós. Okay. Estou fazendo também, avisando, né, que a gente está fazendo essa gravação, para que isso se perpetue. Porque muitas vezes nós, nesses cursos que nós fazemos, sobra assuntos que, olha, parece que a pessoa falou uma coisa e era outra, parece que foi falado assim e eu aprendi errado. Então, é uma forma da gente poder corrigir e acentuar.
Então, no final da aula, eu vou passar esse resumo que está aqui, e essa gravação vai estar no site para que a gente possa pesquisá-la, repeti-las quantas vezes nós precisamos. Seguindo então, um pouquinho atrasado hoje, 8:10, fenômeno da morte, individualidade do espírito depois da desencarnação. Tá? Pergunta frequente no meio espírita. Ou seja, quando a gente capota, passa dessa para melhor, quando a gente morre, o corpo nosso morre, em todas as religiões fala que sobra alguma coisa, né? Na católica você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o limbo, vai para o purgatório, vai para alguma coisa. A pergunta é, essa coisa que sobra, né? Essa coisa, ou seja, o corpo morreu, isso que sobra tem uma individualidade ou ele se funde no meio do todo? Essa é uma pergunta, tá? Mantém a identidade própria, então quem era Marcos vai ser Marcos, quem era Susan vai ser Susan, ou se funde no meio do universo? É uma pergunta que muito se faz no meio espírita, e para quem não é espírita da mesma forma. Mas se o espírito ele morre, o que acontece? Ele vai para um lugar qualquer. As igrejas, cada uma tem os seus modos próprios. Na católica, você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, mas mantém a sua identidade. Em outras igrejas tem as suas versões também. Então, dentro do espiritismo, comunicações, para a gente determinar se esse espírito que deixou o corpo, se ele se comunica. Ele comunica sempre nas casas espíritas com consciência, com vontade própria. Por aí a gente já entende que esses seres, quando desencarnam, mantêm sua individualidade. Caráter. Quem é bom, quem é ruim, quem é sábio, quem é ignorante, quem é feliz, quem é infeliz, ou seja, nesse transpasse, quando a gente morre do corpo, nós não viramos santos. Embora a gente escute, né? Nossa, papai morreu, agora ele vai estar lá junto de Deus e vai ajudar a gente. Nós não sabemos. As pessoas não viram santos porque passaram de uma vida para outra. Embora a gente imagine, agora ele está lá junto de Deus, né? Mas a gente não sabe o íntimo da pessoa e de qual nós estamos falando. Nós temos isso, nós queremos crer que a pessoa está bem. Tá? Mas esse caráter da pessoa, ele permanece depois do corpo ter morrido. Tá? Ele não vai mudar de uma hora para outra. Identidade. Muitas vezes esses espíritos em comunicações atestam a identidade, né? Às vezes numa sessão mediúnica, a avó aparece para o neto ou se manifesta e a pessoa tem certeza absoluta que é a avó que está falando com ele. Ou alguém bem próximo dela que está passando um recado. Mas ele está tendo uma comunicação com a avó, com o parente, com o pai, com o filho, seja lá quem for. E em alguns casos, que hoje já é mais difícil, a não ser em estudos, mas no começo do espiritismo, a materialidade. No começo do espiritismo, muitos espíritos se materializavam a ponto de você pegar nele, materializavam objetos, materializavam formas. E foi no início do espiritismo necessário que isso se procedesse para o entendimento nosso da realidade, para que a gente acreditasse nisso. Hoje não tem mais tanta razão disso, a não ser em estudos mais avançados em alguns centros espíritas, né? Mas não mais como era antigamente para o deleite daqueles que vinham. A gente lembra aqui da nossa casa, onde tínhamos a mesa aqui. Então, os trabalhos mediúnicos aqui no Cabaninha, há 70 anos atrás, 60... Nem tanto. Você não lembra? Nem tanto, eu falei. Não há tanto. Nós temos 70 e poucos anos. Não, mas eu estou falando que não há tanto tempo atrás. Tá, exatamente. Não há tanto tempo atrás, a gente ainda tinha a mesa aqui, e a mesa saiu daqui, acho que uns 8 anos, mais ou menos, 7 anos. Mas o trabalho mediúnico era feito na mesa e toda essa gama de cadeiras, tinha gente assistindo aquilo.
E dessa forma, muitos se convenceram. Hoje a gente já percebe a desnecessidade disso. Assim como do aluno que vai na escola, não precisa mais apanhar na mão, porque não aprendeu a tabuada do 3, do 7, do 5. Então hoje até no ensino já é diferente. Então hoje nós não precisamos mais dessa materialidade ostensiva como foi no passado. Segundo tópico, separação da alma do corpo na desencarnação. Então, existe um momento, eu estou vivo, olha, eu passei por isso, tá? Esses dias aí, na cirurgia. Você também cirurgiou, né? Essa aqui também cirurgiou. Sim. Por que você cirurgiou e eu vim para cá? Agora foi minha vez, tá? Então, quando eu passei por isso, a gente praticamente se desprende, né? Então, nesse desprendimento, em geral, não é para ser dolorosa. A dor que a gente passa mais é em vida. Então, quando chega aquela hora, nossa, chegou a sua vez, o homem de barba te chamou. Não é para ser dolorosa. Porém, sofrimento 1. Quando o espírito é de alguma forma elevado, tem uma vida tranquila, tem uma vida de caráter bom, tem uma vida digna, ele às vezes percebe essa chegada do momento que ele vai transpassar, e nesse momento para ele até é uma alegria, né? Ver chegar esse tempo na boa. Então, via de regra, o corpo se decompõe, o espírito vai deixar o corpo igual a gente deixa uma roupa velha. Opa, chegou minha vez, tchau, 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 até lá. Então não fica preocupado com a moto que está na garagem que não usei, não fica preocupado com o dinheiro que está na poupança e fulana vai pegar ou cicrano vai pegar. A gente tem uma vida tranquila. Então, na encarnação, quando existe essa encarnação, o espírito se liga ao corpo, molécula por molécula, desde a primeira, a gente fala assim, óvulo da mulher, o espermatozoide do homem e o espírito, começa o tricô. 3. Esse é o momento da concepção. Junta o espermatozoide, o óvulo e o espírito. Dali começa o tricô e o espírito é ligado molécula a molécula. No desencarne é o contrário. Então, quando a gente tem uma vida mais tranquila, esse desligamento já vai ocorrendo naturalmente e a gente não tem mais preocupação de deixar as coisas porque é meu, é minha propriedade, eu paguei caro e me serve para isso. E as mortes assim? E as mortes assim, que eu digo assim, um acidente, por exemplo, que a pessoa não está preparada para a morte. Está chegando aqui, tá? Já vai estar tá no roteiro, tá? Desencarnação. Conceito da desencarnação. O perispírito abandona o corpo em ruínas, o espírito, né, abandona o corpo para evoluir. E ele leva junto o perispírito dele, que ele faz parte, é uma roupinha dele que ele leva, até um penhoar. É um pijaminha que ele leva, não leva a roupa inteira, mas leva um pijaminha, uma cuequinha, uma coisinha ele vai, que é o perispírito. Modo, ele vai soltando pouco a pouco os laços que o prendiam. Esses laços não quebram, nunca, nem nesse caso que você falou. Esses laços não quebram, eles se desfazem. Porque é molécula a molécula. Não dá para ser de outra forma. Que tempo que leva para isso ocorrer? Variável. Sim. Vai de espírito para espírito. Pode ser rápido, pode ser lento. Se eu tenho uma vida tranquila, sossegada, eu não vejo a hora. Nossa, chegou a minha vez. Eu, quando estava lá drogado no hospital, eu falava, agora eu vou. Mas eu lembrava, não, você está drogado, você vai chegar lá zen. Não dá. Então foram vários dias de UTI e eu passando por isso. Eu morri 13 dias seguidos. Você estava numa morrida? Porque eu não estava nem morto nem vivo, eu estava lá. Então é rápido, mas é lento quando eu tenho a vida sensual. Pode durar muito
muito tempo, muito, séculos, milênios. Então, depende do tipo de vida que a gente possa ter. Essa desencarnação pode ser dolorosa e lenta. Momento 1. Esforça para, quando a pessoa está tranquila, sossegada e tudo mais, ele se esforça. Nossa, chegou a hora, vamos lá. Mamãe está aqui, viu? Vamos lá. Oi, mãe, já estou indo. Ele se esforça. Ele já percebe que está naquele momento que já está na hora dele partir, né? Mas, no outro caso, a pessoa se esforça para ficar na matéria, porque ele entende que o mundo real é o mundo físico, onde ele se apalpa. Esse é o momento da agonia. Quanto mais ele estiver preso nisso, maior é o tempo desse desencarne. Isso tudo foi aprendido, como eu falei, por Kardec, nesse contato direto com os espíritos. Porque para o plano espiritual superior, você morreu, a gente precisa cuidar de você. Se enquanto você não for bom, você sofre. Então você precisa usar aquele, faça o bem, caridade e tudo mais. Então sofre mais ou menos, tanto faz para quem está lá no alto. Nossa, ele não foi dessa vez ainda, mas ele vai na outra. Nós é que estamos preocupados em ir com rapidez, de não passarmos por esses percalços todos, né? Pós-desencarne, acabei de desencarnar, aí tanto faz se você está tranquilo ou se você já é arraigado. Vai haver uma perturbação. Essa perturbação é que pode ser demorada ou não demorada. Opa, passei, porque para a gente chegar daqui no centro de São Paulo, você tem que passar pela periferia. Então, para você sair daqui e chegar num lugar ainda que seja mais alto, você vai passar pelo umbralzão mais pesado. Então, nós vamos passar por isso. Mas o tempo que a gente vai ter essa perturbação vai depender muito do nosso modo de viver. Separação da alma e do corpo na morte natural. Quando o ser teve uma vida tranquila e na moralidade, o desprendimento acaba sendo gradual, ou até antecipada, no caso de doenças graves. A pessoa já está ali, mas já está conversando com os de lá. A gente fala, onde você estava? Eu estava com o meu... Mas seu avô morreu. Ah, mas ele veio aqui conversar comigo. Quer dizer, quando a pessoa está de bem, ela já está conversando, já está mais lá, mais para cá. Né? É que a senha dela já está na mão, né? Hã? A senha dela já está na mão. É, já está aqui, prontinho, né? Lucidez. Às vezes presente até para testemunhar. Quer dizer, eu passo e passo com lucidez. Opa, eu já estou aqui. Quer dizer, nem mudou muito. Agora eu estou vendo minha filha encarnada, mudou. Né? Não é nesse caso que Kardec fala que é como uma luz que se apaga? Como é que é? Falou. Não é nesse caso que Kardec fala que é como uma luz que se apaga? Isso, exatamente isso. É como uma luz que apagou. Porque chegou tão simples e pum, simplesmente parou. A perturbação aí é quase nula. É calma. Ele desperta do outro lado, se pode dizer despertar, porque às vezes ele passa sem precisar despertar. Ele já praticamente mudou de plano, com tranquilidade. Geralmente tem morte natural também. Isso, eu estou falando disso. Separação da alma do corpo na morte natural. Agora eu vou na outra aqui. Né? Na morte natural é assim que funciona. Né? Via de regra, pelo que a gente aprendeu. É aí quando a gente está lá no centro, lá na mesa mediúnica e tudo mais, nós aprendemos tudo isso. Vai estar gravadinho aqui no vídeo, vai estar gravadinho no papel, está gravadinho no livro, e aí a gente vai cheio de cultura para a mesa mediúnica, porque agora eu sou médium, e agora eu tenho o status de médium, e vou sentar à mesa com todo o conhecimento, e vem um coitado lá. Ele precisa do quê? Do seu conhecimento, do seu amor. Ele precisa ser tratado, e às vezes a gente, nesse trabalho de aprendizado nosso, de aculturamento nosso,
nós esquecemos a parte do coração, da parte do amor, para trabalharmos a parte do conhecimento, não só perante ao espírito, mas perante os outros na mesa, porque eu sou um médium e quero demonstrar que eu sou um médium. E às vezes nós não tratamos aquele ser que está chegando com o carinho que ele recebe. E às vezes a gente trabalha embolado e não chega para ele. Oi, tudo bem? Como é que foi? O que você está fazendo? Você veio sozinho? Alguém te trouxe? Com carinho, para entender o que ele quer. Não adianta explicar para ele nem fazer, vamos rezar Pai Nosso junto, ele não está ali para isso. Ele vai embora, porque ele não vai, mesmo com a melhor orientação que ele tenha, ele não vai mudar numa reunião mediúnica. Ele vai em várias, ele demora para isso. Então ele precisa ser recebido com amor. Não com palavras bonitas e não precisa imitar Kardec, meu irmãozinho, nem Chico Xavier, minha irmãzinha, tudo bem. Não precisa, conversa com o Espírito, com amor. É isso que nós precisamos trabalhar mais, às vezes nas casas espíritas, para deixarmos o conhecimento de lado quando se tratar de amor àquele ser que chega desesperado, que precisa de um conforto. É isso que nós precisamos. Então agora, quando o ser teve uma vida material e sensual. Primeiro caso, nós falamos morte natural. Agora aqui, aquele cara que viveu, saiu de moto, subiu, girou, rodou, cheio de coisa e dinheiro. Aí como é que faz? Desprendimento. É gradual também, porque nunca vai ser o contrário. Mas com esforço vai ser grande. Lutas, agonia, apego à matéria, dificulta o desligamento, porque ele não quer abandonar tudo aquilo que ele já teve. Ele não quer abandonar casa, família, dinheiro, filhos, esposa, pai, mãe, trabalho, não quer abandonar tudo aquilo. Foi conquistado, foi lutado, porque a gente entende ainda que o nosso mundo é este. Né? Perturbação constante e não vai prolongar bem depois do desprendimento dele. Quer dizer, ele vai ser duro para ele morrer. E depois que morrer, não vai ter morrido ainda. Porque vai estar grudado ainda no planeta. E aí a gente vê os casos de obsessão, os casos das pessoas que morrem e permanecem no lugar, não querem se afastar. Agora vem a pergunta da Aide. Separação da alma do corpo na morte súbita. Tipos. Pode ser violenta, pode ser não violenta. Morte súbita. Infarto do miocárdio. Pum. Explodiu uma úlcera. Pum. Se der marca-passo, não... Perdeu o marca-passo. Pum. É súbito, mas é diferente de um acidente de automóvel, um desastre de avião, mas os dois são súbitos. Então, vamos explicar os dois casos aqui. Né? Violenta, homicídios, torturas, suicídio, desastres, né? Tudo isso é súbito, mas meio que inesperado. Alguém deu um tiro, sobrou para mim, um assassinato, torturas, etc, e tantas coisas. Não violenta, doenças fulminantes, morte súbita, aquela coisa toda. Sofrimentos variam ao infinito e depende da vida moral. Não existe duas mortes, nem dois desprendimentos iguais. Por isso que a gente estuda o livro e o plano espiritual parece que não deu tanto interesse. Não é que não deu tanto interesse, é um interesse relativo, porque o que interessa é resgatar as pessoas, que nem a formiguinha, uma pisou na buraco, eu quero pegar esse monte de formiguinha e trazer para cá. Não estou preocupado com o dedinho do pé de uma com a outra e tudo mais. Então, nesse sentido, cada desprendimento tem uma forma diferente. Aquele ser tem um resultado pós-morte totalmente diferente de qualquer outro no universo inteiro. E daí vai depender da moral dele? Sim, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele tem medo, do que ele não tem medo, de toda a vida dele. Não só da parte moral boa, como da ruim, de tudo.
Então não tem um igual ao outro nunca. Impossível. Desprendimento, né? No caso da morte súbita. O desprendimento só vai ocorrer depois da morte. Às vezes ele levou um tiro, está lá agonizando, tudo mais, tá? E às vezes demora para isso acontecer. Porque ele morreu, mas ele ainda não desligou. Então eu escrevi depois da morte, mas seria depois do desligamento. Porque levou o tiro, mas o espírito está ali intocável ainda. Não é que ele foi gradativamente diminuindo, não. Ele está ali do jeito que ele estava 1 minuto atrás. Então, enquanto não houver esse desprendimento, existe o sofrimento dele. Então, é demorado. Porque vai demorar, dependendo do que ele viveu, da forma dele viver, mais ou menos. Improviso da morte, deixa-o aturdido. Então, quando ele se depara que levou um tiro, se não goste, né? E saiu do corpo, você se depara com a morte e se acha vivo ainda. Muitos, nem todos. E nesse acho vivo, você vai procurar a mulher do centro, do outro. Você não tem religião mais, se corre quem te dar ouvidos. Quem vai me dar ouvidos? E aí esse é o momento, né? Então a sensação, ele julga com o seu corpo material. Sofre, sente dores, porque ainda não houve um desprendimento do corpo. Teoricamente está vivo. Teoricamente ele está vivo. Na cabeça dele ele está vivo, ele sempre está vivo porque o espírito não morre, né? Então nesse momento ele sente dores porque está ligado ainda àquele corpo físico. Ele vai sentir dores e tudo mais. Não é uma dor real, mas é uma dor que vai incomodá-lo, porque mexe no perispírito dele, que ainda está ligado ao corpo, e ele tem a sensação do lado de cá. E esse tempo também vai depender do estado dele de conhecimento. Antes, daqui a pouco o cara está tudo bem, puta, levei um tiro. Mas agora, eu ia fazer palestra no centro espírita, estava tudo prontinho. Quer dizer, puxa vida, né, não vou poder fazer. Será que alguém vai fazer por mim? E você não está ligando. Não que vá acontecer com todo mundo, mas pode acontecer um caso assim, né? Então vai depender muito. Se a pessoa tem uma moral mais elevada, essa perturbação vai demorar menos, porque ele vai logo raciocinar e vai perceber a situação dele. Se ao contrário, sempre se prolonga no tempo, né? Vira foi. A aula de hoje é longa, viu, gente? É bem penosa, né? É horrível para os materialistas atrasados e suicidas. É um pouco mais penosa do que o normal, bem mais penosa, né? O espírito não se limita a crer, compreende-se se estudou com afinco. Se a gente aprendeu, como nós estamos aqui, mesmo numa morte dessas graves, a gente vai lembrar. Eu lembro do meu momento no hospital, isso, porque não foi uma morte, não é aquilo, nossa, se desprendeu, não. Mas em todos aqueles dias de UTI, de tubo e tudo mais, eu imaginava isso, eu vou morrer, não vou, e lembrava disso, de fazer uma oração disso, daquilo. Não dava medinho? Hã? Não dava medinho? Não, nenhum. Não. Nenhum. Não, nenhum. Mas eu queria entender se eu ia ou não ia, porque eu não sei que eu passei 12 dias entubado. Para mim foi um momento só. Uma noite só, um dia só, não sei. Não tenho noção. Né? Não tive a noção disso. Então, nesse momento, eu ia, falava, né? Fui procurar Kardec, ele falou, mais lá embaixo. Não tem ainda. Né? Bom, perturbação espiritual por ocasião da desencarnação. Espírito, né? Então, o espírito, quando a gente vê, ele é definido, ele é limitado, ele é circunscrito, espírito, ele é fixo. Quando está encarnado, a gente chama de alma.
Mas a gente vai falar dessa perturbação. Então o espírito, ele é um ser incorpóreo, né? Limitado, é esse tantinho, quer dizer, a ideia é a ideia, cada um é cada um. Quando está encarnado, a gente dá o nome de alma, é só por questão de convenção, tá? A alma ou espírito, é a mesma coisa. Na morte, ele não deixa a matéria sem o seu invólucro, ele precisa, porque ele ainda está num planeta, ele está na erraticidade, quando ele deixa o corpo, ainda ele leva o pijaminha dele, que é o perispírito dele. Ele leva com ele para não ficar peladinho. Então ele leva esse perispírito com ele. Aparência, eu pus 3 exclamações aqui. Mantém a aparência da última encarnação. Mas, com o passar do tempo, o espírito consegue manipular tudo isso na necessidade. Então isso não é uma constante. Mas via de regra, logo após a desencarnação, ele permanece com o mesmo formato. Então, se ele aparecer para alguém, ele vai aparecer como aquela pessoa que acabou de falecer. Com o passar do tempo, nós já sabemos que nós não encarnamos uma vez, nós já encarnamos centenas, milhares de vezes, então nós já tivemos aparências das mais diferentes possíveis. Então daqui a pouco eu escolho uma que era mais bonitinho, não sei. Mas isso vai depender mais à frente da elevação e tudo mais. Deformações. Muitos espíritos se manifestam logo nesses primeiros momentos, mutilados, sofridos, com a morte, arrastando corrente. Nunca ninguém assistiu filme de terror, cara arrastando corrente, podre. Porque ele se vê assim. Lembra que eu falei que ele pode demorar dias, meses, anos, séculos para se desgrudar do corpo dele. Então ele vê o corpo dele apodrecer. E a aparência do perispírito dele se transforma aquela. E se ele consegue se materializar, de que forma vai ser? Então, quando a gente assiste filme de terror, essas coisas, ele tem sua lógica. O pessoal faz graça com o filme, mas tem sua lógica, tem seu motivo dele estar lá arrastando uma corrente, se ele foi sofrido, foi amarrado, se ele foi torturado. Existe lá, porque ele não conseguiu evoluir a ponto de deixar aquela sensação sair do corpo dele. Ele mantém daquele jeito. Então ele pode aparecer numa casa espírita, não vai aparecer num cabaninha da vida, porque a gente já tem o nosso preparo, tal coisa. Existem centros espíritas mais apropriados para esse tipo. Os guardiões do centro, aqueles espíritos superiores que comandam, já sabe quem eu vou mandar em cada lugar. Não vai pegar um espírito desse e trazer para nós aqui ainda. Tá? Nós não estaríamos preparados, mas vai ter lugar que vai socorrer ele. Sempre vai ter lugar para socorrer. Perturbação. Impede deles se reconhecerem como espíritos. Para eles estão vivos ainda. Apodrecidos ou não, eles estão vivos. Convencimento. Às vezes demorado. E está aqui eu coloquei. Vide as mesas mediúnicas. Quem está lá, o espírito não sabe. Então, irmãozinho, está aí. Você sabe que já morreu? É chocante para ele isso. E a gente gosta de mostrar que a gente sabe mais. Ele está precisando de amor, de cuidado, de perceber por conta dela. Quem é psicólogo sabe disso. Você não vai socar logo isso na fuça do rapaz. Você vai contar, e daí? Você está percebendo? Você consegue perceber seus braços? Tá? Não tem algo errado? Você não está sentindo algo diferente? Você consegue pôr... Não. Será que não aconteceu isso? Você já viu falar nisso? E a gente não chega no cara, você já morreu, você já está desencarnado, você não consegue ainda, irmão. O cara sai correndo. A gente não está tendo amor para trabalhar com eles. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Não conhecimento, o conhecimento só não interessa. Eu sei, você já está morto, você sabe que está morto, sabe que você desencarnou, é pesado para o espírito. É muito pesado, e a gente insiste nisso ainda. Porque, via de regra, todos fazem isso na mesa. Via de regra, é assim que funciona. E nós precisamos tratar esses irmãos que chegam com carinho, com amor.
para que eles reconheçam na gente uma oportunidade de voltar e começar a perguntar. Porque foi grosso, ele vai lá, é grosso. Uma hora ele entende que realmente está isso. Mas ele já está puto da vida com todo mundo. Ninguém me tratou bem, todo mundo foi seco comigo. Não adianta falar, irmãozinho, venha, e paz e amor, e chamar paz e amor com grosseria, com pressa. Atende um só se precisar na noite, mas atende bem. Não adianta atender 10, se a gente não consegue atender bem. Esse é um trabalho que a gente precisa modificar muitas vezes nas casas espíritas. Não é quantidade. Não é quem sabe mais, quem está mais tempo na mesa, esse senta, fala bonito, pega os espíritos melhor, o outro não. A gente precisa trabalhar todos com carinho e amor. Apresentação, o conhecimento desses espíritos, muitas vezes muito pouco ante ao túmulo, ele não conhece nada. Ele depende da gente, porque ele não consegue ainda ouvir o pensamento dos outros espíritos. Mesmo o espírito superior que venha falar com ele, ele não enxerga e não ouve. Ele escuta ainda a voz articulada, a voz do ser humano vivo. Por isso que ele vem no centro, porque ele precisa ouvir uma pessoa encarnada, porque ele não ouve um espírito que está do lado dele. Aí você fala, olha do lado, você não está vendo alguém? Estou. Aí ele conseguiu dar uma percebida. Aí ele conseguiu dar uma percebida. Mas do contrário, ele precisa de uma voz articulada. Por isso ele vem nas casas. Esse é o motivo. A apresentação, às vezes ele apresenta perambulante, com sono, se percebe que numa casa ele está lá tontão ainda, ele não sabe responder bem todas as perguntas, pergunta para ele, mas ele não sabe responder bem ainda, ele não tem noção de como ele chegou ali, se puseram ele lá dentro, se alguém trouxe, se ele veio por conta própria, porque não é o cara passa na porta, tem um centro espírita aí, deixa eu conversar lá dentro, não é assim, chego, vou na mesa e, tudo bem? É com você que eu quero falar, viu? Não é assim. Existe uma proteção toda, existe um cuidado todo. Lembranças, elas vão voltando nesses espíritos com o tempo. Quando ele acaba, desses que estão aí perturbados principalmente, né? Logo que ele morre, as lembranças vão voltando, sim, com o tempo. Aí ele vai lembrar do que ele fez aqui no planeta, se foi o projeto que ele fez lá quando ele reencarnou, nossa, eu devia ter feito e não fiz nada, né? Ou fiz, ou não fiz, né? Aí é que começam a vir as lembranças que ele consegue ser tratado no plano espiritual. Então tem aqui de novo, níveis de perturbação espirituais sequente à desencarnação, variável de indivíduo para indivíduo. Não se põe uma régua e fala, é assim. Perturbação espiritual em espíritos moralmente atrasados. Quando ele é criminoso, a presença incessante da vítima fica na cabeça dele. Eu estou falando do criminoso que matou um. Imagine um criminoso que tem muitas vítimas na vida dele, como fica. Ainda que essas vítimas não estejam, de alguma forma, tentando obsediá-lo, buscando vingança. Essas vítimas podem já estar no céu, mas ele vai continuar, porque aquilo está nele. Ele talvez não vá conseguir reparar esses crimes com as próprias vítimas, se essas vítimas já estiverem elevadas moralmente. Mas ele vai voltar para resgatar com outras em situação semelhante e vai ser para ele a redenção. Isso com o tempo ele vai fazer. Então, existe essa perturbação nessas pessoas que trabalharam no crime, trabalharam em grandes desastres propositais aí, que são crimes, né? De ver as vítimas, né? Os fabricadores de guerra e tudo mais. Perturbação em razão de morte violenta. Voltamos na morte e violência. Suplício, acidentes, ferimentos graves. Agora não estou falando mais homicídio nessas coisas todas, né? Não
primeiro passo, não acredita estar morto. Vê seu corpo, mas não compreende que está separado dele. O avião caiu, eu estou lá, mas eu estou aqui. Mas eu estou sem pé. Né? Então ele não entende. Tenta falar com os seus, mas ninguém ouve nada. Nas pessoas que têm um pouco conhecimento espiritual, entende que morte significa fim. Morreu. Passou dessa. Então, eu estou vivo. Ele entende. Aconteceu. Fazendo barulho sozinha aqui. É? Sozinha não, quietinha. Estou atrapalhando? Né? Então ele entendia que era uma destruição, e eu estou vivo. Porque sempre se imagina isso. Eu vou ser uma alma penada para algum lugar. Enterro, muitas vezes participam do próprio enterro. Estão lá, nossa, mas eu estou lá, o que não puseram no caixão? Nossa, aí vai ver lá, não, mas essa fulana falou que não gostava de... Agora falando que eu sou tudo isso. Vê o enterro, assiste o velório. Alguns meio que na gozação, alguns meio perplexos, cada um dentro da sua evolução. Assistem, acompanham, e aí percebe, não, eu estou sendo enterrado, e às vezes fica lá junto. E aí vê o corpo apodrecer, sente os vermes comendo o corpo, e aí sai desesperados, porque ainda não caiu a ficha. O mundo espiritual ainda não é uma coisa que ele tenha estudado durante a vida. Né? E como eu falei, tudo isso a gente tem aprendido para quê? Para que quando a gente chegue numa sala mediúnica, a gente perceba tudo que um espírito pode estar passando ali e que a gente precisa levar em conta, com amor, não com conhecimento, com sabedoria. Não, você está dizendo porque não é esse conhecimento que nos interessa. Perturbação dos suicidas. Olha, o tempo está passando e a folhinha não foi ainda. Tipo, sempre penosa, independente do gênero do suicídio. E tem gênero, tá? Efeitos sempre desiguais entre os suicidas. A gente fala tão mal de suicida, que vamos passar para o vale do suicídio. Cada um tem sua história. Só tem uma pessoa, um ser que pode aferir o que aconteceu naquele caso. Essa pessoa é Deus. Por isso que não é porque o cara é suicida que ele vai passar um milênio lá não sei onde sofrendo. Existem suicídios e suicídios. Cada um é ferido separadamente. Então, nós nunca devemos dar ao suicida a pecha de suicida. Nunca. Nós não sabemos o que levou. Se foi um caso altruísta, se foi um caso egoístico. Nós não sabemos. Né? Momento do suicídio, via de regra, ele está em plena condição física. Por isso que ele foi lá e se matou. Né? Consequência, ele interrompe abruptamente a vida. Perturbação, lógico que vai ser prolongada, mas muitas vezes o suicida entende o ar de gravidade e entende como uma pena eterna. Porque pode ser sim demorada, mas para quem está desesperado, 10 dias é a eternidade. 1 ano, 1 mês, 100 anos, sei lá. Então, sempre o suicida, vamos dizer mal intencionado, não, mas aquele que fez por atos egoísticos, ele vai ter um tempo de recuperação maior. E para ele isso pode ser um castigo, entender como um castigo. Mas não é, é o tempo de desligamento dele, que está sendo maior pela gravidade do que ele mesmo fez. Perturbação em caso de morte coletiva. Nem todos estão ligados entre si ou reconhecem. Cada um segue seu rumo, tá? Então caiu um avião, 102 passageiros, né? E mais o cachorrinho que estava no banco de trás. Morreu, cada um tomou seu caminho. Mas todos precisavam estar ali naquele momento. Aí vai da necessidade ou não, né? Isso aí é um assunto de outra conversa. Mas todos estiveram lá por algum propósito.
Então houve um acidente de navio, de barco, de bomba, de destruição, seja lá do que for, de trem, e todos estavam ali. Por algum motivo foram centralizados ali para aquela finalidade. Mas nem mãe e filho podem tomar o mesmo caminho, nós não sabemos. Não, agora a gente morreu, vai junto. Não vai não, vai não. Cada um toma seu bonde, cada um toma seu destino. Mas é minha filha, meu filho. Não. Não. Cada espírito tem seus destinos, tem suas necessidades, tem seus aprendizados, tem os motivos pelos quais eles estão encarnados. Então não é porque é mãe, filho, pai, filho, irmão, irmão, que vão só porque morreram juntos, que vão estar juntos. Pode acontecer caso, mas não é regra. Tá? Sensações e percepções dos espíritos. Sofrimento. Lembrança das dores é penosa. Ele sente a dor indiretamente, porque ele não tem ligação. Dói aí, mas não, né? Alma e espírito não são suscetíveis de dor, frio, calor e tudo mais. Mas a alma está aqui, o corpo está lá. E eu estou sentindo dores ainda. Nesse desligamento até natural, porque ainda está o corpo se desligando e tudo mais. Exemplo 1, amputações. O cara perdeu um braço, mas sente coceirinha no dedo. Fica aquela sensação, não tem mais o braço, não tem mais o dedo. Né? Suicidas, acidentados, guardam a impressão da dor. Meio, o perispírito guarda as impressões e transfere ao espírito. Como não há o desligamento ainda, vai seguindo aos poucos. Dores, elas não são físicas, são sentimentos íntimos. Não estão localizados pelo que se vê na doutrina. Ou seja, o espírito ele sente dor, mas não é a dor do pé, não é a dor do braço, ele sente dor. Porque o espírito não tem uma localização própria, ele é um todo. Desligamento. Se esse desligamento for retardado, demorado, vai dar mais sofrimento, como eu falei da decomposição. Ilusão da dor pode se tornar para o indivíduo uma falsa realidade. Ele continua com essa impressão de estar doente, vai lá que nem o nosso amigo André Luiz, fica o machucado doendo lá em cima, às vezes anos a fio, e o corpo já apodreceu. Mas ele levou aquilo com o perispírito e tem. Enquanto a cabeça dele mantiver aquela doença, aquele corte, aquele machucado, ele vai sentir. Em vida, o corpo se comunica com o espírito através do perispírito. Morto o corpo, não há mais comunicação. Isso é bom com os espíritos mais elevados. Com os espíritos que não são elevados, é tudo isso que nós falamos até agora. Ouve os encarnados, mas não pela voz articulada. Ouvem encarnados, mas não pelo pensamento, eles escutam ainda só pela voz articulada. Os que ouvem pelo pensamento já são os mais evoluídos, que já conseguem captar a sua voz. Os mais sem evolução ainda depende da voz física. Visão independe da luz. Quem vê é a alma. Facilidade. Quanto mais elevado e desmaterializado ele tiver. Percepções. Todas as do encarnado, dependendo da moral de cada um. Hoje está bravo aqui, ainda tem mais um pedacinho. Aqui, mais esse pedacinho aqui. 10 minutinhos. Aí chega na parte dos espíritos errantes. A gente imagina assim, a gente é fabricado como espírito. Nós estamos na primeira fase embrionária ainda, viajando pelos reinos vegetal, mineral, animal, e aí a gente entra no reino hominal já com uma alma. Essa alma não é pura, portanto ela depende de encarnações.
Quando ela tiver evoluída e já for um espírito puro, ele não tem mais necessidade de encarnações. Ele já está puro. Não que ele não possa vir ajudar, como Jesus veio, como tantos seres vieram para poder encarnar e ajudar a população dos lugares. Mas eles não estão mais com necessidade da encarnação. Todos os demais são errantes, ou seja, estão dependentes de encarnação para evoluir. Então, todos nós somos ainda errantes nesse sentido. É a base regular do espírito quando não está encarnado. O objetivo nosso, né, é revelar propriedades originais e preparar para a elevação. Quando a gente fica na erraticidade, a gente está se preparando para uma próxima encarnação. Adaptação gradativa, conforme a nossa última encarnação. Tempo estimado. Quanto tempo eu fico na erraticidade entre uma encarnação e outra? Horas, dias, meses, anos, séculos, às vezes até mais. Mas não é perpétuo. Mas vai chegar a hora, Tutancâmon tem que reencarnar. Não tem jeito, né? Aspiração que a gente tem como espírito errante. Um destino novo, novas provas, novas oportunidades. Uma coisa. Você falou, né, que a gente fica na erraticidade, depende da sua vontade ou não, por ficar anos, milênios, enfim. Você pode não querer encarnar? São as duas coisas, porque um pouco vai da sua vontade e o plano espiritual não quer. Mas ele está percebendo que isso está te fazendo bem, porque vai chegar uma hora que você vai falar não e vai vir de qualquer maneira. Sim. Tá? Porque por enquanto você está falando não e eu estou vendo progresso em você. Então dá para esperar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Não vai dar mais. Vai ter que vir agora, dona Eide, não tem jeito não, tá? Porque senão não há o seu progresso. Tá? Não é o caso da compulsória, é o caso da necessária. Agora vai, não é eu vou te obrigar à força. Compulsória é quando a gente está começando agora e eu nem tenho discernimento para isso. Eu ainda cheguei a pouco de evolução, mal deu tempo de chegar, deu 10 minutos, encarnei de novo. Aí é compulsória. Nesse caso não, é necessária. Porque eu estou vendo o seu progresso, estou percebendo o seu progresso, você está falando não, mas uma hora você vai falar sim. Aí você vem, viu, acho que chegou a minha vez. Porque você vai precisar disso. Você vai perceber seus amigos crescendo e você parado ali. Você vai perceber isso de qualquer maneira. Então essa é a aspiração. Reencarne sempre certo. Está até em vermelho aqui. Necessário para a evolução. Então não tem saída. Espírito puro deixa de ser errante, né? Devagar, já está num nível mais de perfeição e só vai reencarnar numa necessidade planetária, em projetos grandes aí, missionários. Que fazer na erraticidade? Níveis. Cada um no seu nível de evolução. Felizes ou desgraçados. Quem está desgraçado vai lá para um bralzão e está lá. Ele brigando com a vida, não quer nada. Da mesma maneira que você lá no nosso lar não quer reencarnar, o outro lá embaixo também não quer. Vai deixando, porque uma hora vai acontecer. Buscas. Reaprender para nova reencarnação e evolução. Demora. Suplício para alguns, entende castigados eternamente. Que está lá, você não sai daqui, mas ele não quer modificar. Ele quer melhorar, mas não quer modificar. Então ele vai ficando. Já evoluídos, não sente tanta atração por coisas da terra. Viu? Não dá para, não, ainda tem um pouquinho lá. Já estou mais, não, ainda está lá embaixo. Aproximação. Quando eles vêm, os espíritos mais superiores, ele vem para concorrer para o progresso da humanidade. Espíritos medianos. Encarnam e desencarnam com frequência. É o nosso caso aqui, tá? Vai e vem, tá lá. Espíritos vulgares. A maioria, a massa gigantesca do nosso mundo invisível.
particularidade, mesmas ideias, mesmos gostos, mesmos vícios, mesmas inclinações, desce, sobe e não mudam. E a gente recrimina porque a gente já deu um passinho a mais, nós recriminamos toda essa massa de povo que a gente chama de gado, que a gente chama disso. Mas eles estão fazendo o papel dele, encarnando e desencarnando várias vezes. A atenção nossa para com eles é a mesma, porque nós já estivemos nessa mesma condição. Se hoje a gente conseguir dar uma desprendidinha para poder evoluir, eles ainda não. Então são os espíritos com as mesmas ideias. Interferência, esses espíritos se metem em nossos negócios, divertem, como espírito e como encarnado, tá? São os espíritos que vão ser os gozadores, os perturbadores, tudo mais, quando estão na erraticidade, e quando vêm para cá vão ser os mesmos gozadores, menos caras que vão sacanear a gente no jogo do bicho e tudo mais aí. Prazeres se apegam aos encarnados a fim de excitarem. Encarnados e desencarnados. Quando é encarnado, ele enche o saco da gente e consegue ser aquele cara que sacaneia, né? E quando é desencarnado, ele vai ser aquele obsessor que vai tentar conseguir da gente o que ele quer. Mudanças. O tempo vai lapidando a todos, cada um no seu tempo. Buscam auxílio para se evoluírem os abrigos que a gente encontra no plano espiritual e no plano, está lá. Termina esse assunto aqui nosso do livro com uma palavra que meio, sei lá eu se desproposital ou não, fala sobre os animais. Né? Porque muita gente pergunta, os animais? Animal não é gente. Começa por aí. Eles fazem parte do reino animal, assim como nós já fizemos parte do reino mineral, vegetal e animal. Então nós somos alguma coisa feita por Deus, mas não entramos no reino hominal. Então os animais têm, vamos dizer assim, do lado, o céu deles, a erraticidade deles, porque eles também estão evoluindo. Mas não dá para comparar com seres humanos, seus cachorrinhos, tá? Não dá. A gente ainda insiste nesse ponto, mas o reino nominal é nosso. Esses animais todos eles, assim como os seres do reino vegetal e animal, vão chegar um dia ao reino nominal. Mas a gente não precisa se preocupar com tudo. Para a próxima semana nós teremos sorte das crianças depois da morte, esferas espirituais da Terra e mundos transitórios, ocupações e missões dos espíritos.